Tudo bom? Não? Por que não? Tá tudo bem. A voz chega falhou. Como foi a prova sexta? Muito boa, né? Como prometido. Eu disse que a prova estava boa. Quem estudou, resolveu os exercícios, treinou, tava do jeitinho que a gente fez. Tanto que eu fui muito camarada em colocar uma polinomial de grau 3, né? Melhor que isso, só se eu desse uma quadrática. E aí você nem precisaria usar cálculo, né? Mas imagino que todos devem ter saído bem nessa prova para que as notas tenham dado uma alavancada aí nelas, né? Avisos. Sexta-feira que vem nós não vamos ter sessão de monitoria. Vai ser somente a prova de segunda chamada. Tá bom? Então não vai ter sessão de monitoria. Aí lembrando que essa primeira prova da terceira avaliação, que é a prova 9, vocês têm que dar um gásinho aí, né? Porque nós vamos ter 2 semanas acumuladas, como a gente conversou na aula passada, né? Vai ter a aula de hoje, que é sobre primitivas, vai ter a aula que vem, que é uma aula um pouquinho mais pesada, porque é sobre a definição de integral de rima, tá? Então, tem muitos detalhes, algumas coisinhas que a gente tem que ver com bastante calma na aula que vem. E aí na outra aula, as 2 outras aulas é o teorema fundamental do cálculo, e aí a gente vai falar de integrais indefinidas e área entre curvas já, tá bom? Então tem bastante coisa aí para essa próxima prova, então tem que dar uma estudada, porque realmente é bastante coisa, e essa parte introdutória assim, de integral, essa transição da integração da derivação para a integração não é tão simples assim, tá? Às vezes confunde um pouquinho, mas devagarzinho a gente se acostuma com isso. Então, sexta-feira não vai ter sessão de monitoria. E para quem perdeu a prova, o requerimento de segunda chamada até amanhã, tá? E para quem perdeu alguma das provas e entrou com requerimento de segunda chamada, esperar para ver se vai ser aprovado, e sexta-feira é a prova de segunda chamada. Tudo bem? Alguma dúvida? Então tá bom. Eu ia começar falando sobre a nossa prova, eu ia dar uma resolvida nas questões, mas vou deixar para o final. Vamos logo falar das primitivas, e aí se sobrar um tempinho no final, a gente faz algum comentário sobre a prova 8, tá bom? Então vamos falar de primitivas, tá? Que é uma parte inicial para a gente entender o que é essa ideia de integral, tá bom? O que deve ser essa ideia de integral. Então, olha só, definição do que é a primitiva ou uma primitiva de uma função. Ah, tá. Tá, então deixa eu anotar aqui. Então, olha só, essa daqui é a definição de primitiva de uma função em um determinado intervalo. O que é a primitiva de uma dada função f? Imagina que você tem uma função f. Tá? A gente diz que essa função f aqui, a f maiúsculo, ela é uma primitiva ou antiderivada da função f se, quando você derivar essa função f maiúsculo, você obtém
a tua função original. Então a primitiva de uma função é nada mais, nada menos que uma outra função, de maneira que quando você deriva essa outra função, você obtém a primeira função. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tomar a função f de x igual a 3, essa função aqui, você saberia me dizer quem é uma primitiva dessa função? 3x, né? A função f de x igual a 3x, ela é dita uma primitiva ou antiderivada da função fzinho. Por quê? Porque quando eu derivo essa função, derivada de 3x, é igual a 3. Tá bom? Outro exemplo. Função f de x igual a 2x. Quem que é uma primitiva dela? X ao quadrado. Muito bem. X ao quadrado. Por quê? Porque quando eu derivo a x ao quadrado, eu obtenho a minha função original, a f de x igual a 2x. Belezinha? Então a ideia de primitivação ou antiderivada, ela é muito simples. Inicialmente ela é bem simples. Você só tem que encontrar uma função que, quando você deriva essa outra função, você obtém a função inicial. É bem básica a ideia. E a gente vai ver que isso está relacionado com a ideia de integral mais à frente, já junto com o teorema fundamental do cálculo. Agora, o problema é que nem sempre é muito fácil, nem sempre é tão simples você encontrar a primitiva de uma função, ou uma primitiva da função. Na verdade, a gente vai ver que, na verdade, é bem complexo por vezes. E às vezes você nem consegue achar. Por meios algébricos, você nem consegue achar uma primitiva da função. Ok. Tá bom? E daí, depois que a gente definir o que é integral, e depois que a gente falar ali de áreas entre curvas e tal, a gente vai gastar, entre aspas, algumas aulas falando sobre algumas técnicas de integração, que são técnicas que a gente vai utilizar para encontrar primitivas de funções um pouquinho mais sofisticadas. Tá? Então a gente vai precisar aprender integração por substituição, integração por partes, essas coisas, tá bom? A gente vai precisar gastar um tempinho nisso aí, que é uma parte muito importante do nosso curso, tá? Então, vamos treinar a primitivação aqui. A gente vai precisar muito disso, tá? Se a função fosse essa aqui, a f de x igual a x ao quadrado, não, 6x ao quadrado mais cosseno de x. Quem que é uma primitiva dessa função? Dois x ao cubo mais seno de x. Para tirar a prova dos 9, é só você derivar a candidata à primitiva. Tá? Deriva ela. Derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. Derivada de seno de x é cosseno de x. Como deu certinho, então essa função aqui é uma primitiva dessa função. 6x ao quadrado mais cosseno de x. Tudo bem? Belezinha. Próxima, letra D de dado. A função f de x igual a menos 2 vezes o seno de 2x. Quem que é uma primitiva dessa função? 2x quadrado? O que mais?
vezes cosseno de 2x? Só o cosseno de 2x? Todo mundo concorda? Bora ver. Vamos derivar ela. Quem que é a derivada dela? Quem que é a derivada do cosseno? Menos seno de 2x. Só isso? Não, vezes a derivada da função que está compondo, pela regra da cadeia. Derivada de 2x é 2. Se eu organizar isso aqui fica menos 2 vezes o seno de 2x. Tá bom? Então essa daqui, a derivada dessa função, resultou na função original que a gente estava trabalhando. Então essa função aqui é uma primitiva dessa função f. Tá bom? Alguma dúvida? Letra E. Essa daí é mais fácil, né? F de x igual a 4x mais 6. Quem que é uma primitiva dela? 2x² mais 6x. Essa daqui é uma primitiva dela, porque quando eu derivo essa função, eu obtenho a função original que nós estávamos trabalhando. Tudo bem? Então essa daí é uma primitiva dela. Nós encontramos essas funções, essas primitivas aí, mas a questão é a seguinte, olha. Vamos tomar essa função aqui primeiro. Observa que eu falei para vocês que em cada um desses exemplos eu disse que a f de x é uma primitiva da função f. Vocês perceberam? Eu não falei que ela é a primitiva, e sim que ela é uma primitiva da função f. Por que esse uma? Porque ela tem mais de uma primitiva. Essa função f de x igual a 3, ela tem mais de uma primitiva. Na verdade, ela tem infinitas primitivas, que é o que a gente chama de família de primitivas dela. Você sabe me dizer uma outra primitiva dessa função? 3x mais 1, 3x menos π, 3x mais e, 3x mais qualquer constante real. Se você tomar a função, vamos para cá. A função f de x é 3, f de x igual a 3. Se eu tomar a função f de x igual a 3x mais uma constante qualquer c, esse c aqui é um número real qualquer. Quando eu derivar essa função, derivada dela, derivada de 3x é 3 e derivada da constante é 0. Então, a derivada dela é igual à função original que nós estávamos trabalhando. Isso significa que as funções que possuem esse formato são todas primitivas da função f de x. Tudo bem? Alguma dúvida? Isso serve para qualquer uma das funções que a gente resolveu anteriormente. Então, uma primitiva da função 2x, a gente viu que é a função x ao quadrado, mas a primitiva geral dela é a x ao quadrado mais a constante. Porque quando eu derivo ela, eu obtenho a função original, porque a derivada da constante é 0. Belezinha? Isso serve para essa. A primitiva geral dessa tem a constante. Essa daqui também, a primitiva geral dela tem a constante. E essa daqui também, a primitiva geral dela tem a constante. Alguma dúvida? Então daí a gente chega nessa observação, olha só. Se f é uma primitiva de uma função f em um intervalo i, então para toda constante c real, f de x mais c é também uma primitiva da função f. Por quê? Por que isso acontece? Observação 1. Se f é primitiva de fzinho, então f de x mais c também é primitiva de f. Por que isso acontece? Porque quando eu derivo a f de x mais a constante, isso aqui fica a derivada da f mais a derivada da constante.
né? Só que a derivada da f é a fzinha de x, porque quando eu derivo a f, eu obtenho a fzinha de x, porque ela é uma primitiva. E a derivada da constante é zero. Então, aqui eu obtenho só a f de x, como nós queríamos verificar. Então, se eu encontro uma primitiva da função fzinho, se f é uma primitiva da função f, então f de x mais qualquer constante real também é uma primitiva dela. Tudo bem? Alguma dúvida? E a segunda observação é que se f e g são primitivas da função f em um intervalo aberto I, então f de x é igual a f de x mais c, onde c é uma constante. Ou seja, se uma determinada função tem duas primitivas, então essas primitivas elas são iguais a menos de uma constante. Então a f de x é igual a g de x a menos de uma constante. Isso significa para a gente que todas as primitivas da função f são dessa forma, f de x mais c. Não tem nenhuma outra primitiva diferente dessa daqui. Todas são exatamente dessa maneira. Né? E por que que essa observação 2 é verdadeira? Por conta disso aqui, olha. FG são primitivas de f em um intervalo aberto. Lembrando que a gente está tomando em um intervalo aberto. Então, f de x é igual a g de x mais uma constante real. Por que que isso é verdade? Bom, se f é primitiva, se f é primitiva de fzinho, então quando eu derivo a f zona, eu obtenho a f zinho. Sim ou não? Se a g é primitiva da f, então quando eu derivo a g, eu obtenho a f. Tudo bem? Se eu subtrair um pelo outro, vai ficar assim, ó. Fzão, a derivada da f menos a derivada da g, vai ficar assim, ó. F' de x menos a g' de x, igual f de x menos f de x dá 0. Só que aqui eu tenho a diferença entre as derivadas. Bom, a diferença das derivadas é a derivada da diferença das funções. Então eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Tudo bem? Alguma dúvida? Então eu estou dizendo assim, ó, a derivada dessa função, finge que isso aqui é só uma função, tá? A derivada dessa função é igual a 0. Gente, se a derivada de uma função é sempre igual a 0 em um determinado intervalo, essa função é uma função de que tipo? Constante. Ela é uma função constante. Esse foi um resultado, que foi uma consequência do teorema do valor médio que o professor Leão falou para vocês na aula dele. Vocês lembram disso? Porque assim, se a função é constante, então a derivada dela é 0, ok. Mas nada te garante que se uma função tem derivada a 0, então ela é constante. A priori, você não pode garantir isso. Mas o professor provou, e eu não vou provar novamente, porque já está lá gravado, é só assistir lá a aula. Tá? Então, o professor mostrou que um determinado corolário do TVM te diz que se a derivada de uma função em um determinado intervalo é sempre constante, então essa função, se a derivada de uma função em um determinado intervalo é sempre 0, então essa função é constante. Tá bom? Então, como a derivada dessa função é 0, então isso significa, como consequência do TVM, significa que essa função aqui, ó, ela é uma constante C real. E aí, se eu pegar esse g de x e jogar para cá, então f de x vai ser igual a g de x mais a constante. Tá bom? Que era o que a gente queria mostrar. O que essas duas observações nos dizem? Elas nos dizem
que todas as primitivas de uma determinada função f têm esse formato aqui, ó, f de x mais uma constante de integração. Não tem nenhuma outra primitiva a não ser que ela tenha, a menos que ela tenha esse formato. Tudo bem? E aí nós temos esse teorema que já está demonstrado, né, por essas observações, que se f é uma primitiva de f em intervalo i, então a primitiva mais geral, ou seja, todas as primitivas dela, nesse intervalo i, são dadas por essa expressão, f de x mais a constante. Tudo bem? Essa constante, a gente vai chamar ela no futuro de constante de integração. Tá bom? Essa constante c, a gente vai chamá-la de constante de integração. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Vamos para mais esses exemplos aí, tá? Qual é a primitiva? Determine a primitiva mais geral da função x ao quadrado. Qual é a primitiva mais geral da função x ao quadrado? F de x igual a x ao quadrado. Qual é a primitiva mais geral dela? X ao cubo sobre 3 mais c. Muito bem. Por quê? Porque quando eu derivo essa função, vou usar a regra do tombo aqui. O 3 cai para cá, então fica 3x ao quadrado sobre 3 mais a constante. Tá? Cancelando, a derivada dela vai dar x ao quadrado, não, mais a constante não, mais zero, né? X ao quadrado apenas, tá? Então essa daqui é a primitiva mais geral, ou também como a gente chama a família de primitivas, né? Da função f de x igual a x ao quadrado. Belezinha? Alguma dúvida? Letra B. F de x igual ao seno de x. Qual é a primitiva mais geral da função seno de x? Menos cosseno de x. Muito bem. Não pode esquecer que a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Então aqui tem que aparecer menos cosseno de x mais a constante. Tá? Por quê? Porque quando eu derivo isso aqui, vai ficar menos, a derivada do cosseno é menos o seno, mais a derivada da constante é zero. Então, a derivada da função f é igual a seno de x. Tranquilo? Item C. E essa daí? Primitiva de 4 sobre x ao cubo. Já estou vendo alguns engatando aí. Letra C. F de x igual a 4 sobre x ao cubo. Olha só. 8 sobre x ao quadrado mais a constante. Se eu derivar ela, vai ficar assim, ó. Esse 8 é constante. Esse x ao quadrado, eu reescrevo ele, x ao quadrado no denominador, eu reescrevo ele assim. Então, quando eu derivo ele, vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 3, mais a constante. Então, isso aqui vai ficar menos 16 sobre x ao cubo, mais a constante não, oh meu Jesus, mais zero. Tá? Então, dá isso aqui. Que não é exatamente o que eu queria. Menos 2 sobre x ao cubo ou quadrado? Quadrado, né? Bora tentar essa. Se aqui fosse menos 2 sobre x ao quadrado mais a constante, como é que vai ficar? Agora vamos lá, derivar ela. Vai ficar menos 2, aí x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado eu reescrevo assim, né? Então esse menos 2 cai, vezes x elevado a menos 3 mais 0, derivada da constante é 0. Então aqui vai ficar
Menos 2 vezes menos 2 dá 4. X elevado a menos 3, reescreve assim, e o zero não interfere. Agora sim. Então, a primitiva mais geral dessa função é menos 2 sobre x ao quadrado mais a constante. Tá bom? Então, essas aí ainda são simples porque são primitivas mais imediatas. Tá? Então, a gente consegue determinar as primitivas dessa função de maneira mais imediata, tá? E aí, como eu falei para vocês, essa observação é importante, tá? Nessa notação aí, f de x mais a constante c, constante real c, a gente diz que essa constante c é uma constante de integração, tá bom? E aí, mais à frente, quando a gente for falar de integrais indefinidas e tal, a gente vai usar bastante essa constante aí, tá? Algumas primitivas imediatas pra gente. Olha só, lembra que quando a gente falou de derivada, a gente foi meio que escrevendo uma tabela de derivadas. Então a gente começou com as funções mais básicas, e aí a partir delas e alguns resultados, alguns teoremas, a gente foi aumentando o nosso arcabouço de derivadas, digamos assim, né? E aí, se a gente quisesse, a gente poderia ter construído uma tabela de derivadas com elas. Você pode até encontrar várias tabelas de derivadas aí na internet, eu tenho certeza que você já deve ter encontrado isso, tá? Agora, a gente vai tentar fazer o inverso. A partir das funções que a gente já sabe quais são as derivadas delas, a gente pode escrever as primitivas dessas funções. Porque o que é a primitiva de uma função? É a função que, quando eu derivo ela, eu obtenho a função original. Então, por exemplo, você já sabe que uma primitiva da função seno de x é a função menos cosseno de x. Tudo bem? Então, isso já entra na tua tabela de primitivas imediatas. Tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou mostrar o slide, porque lá já aparece a resposta final. Eu quero fazer um por um aqui com vocês. Se a função for f de x igual a k, onde k é constante. K é uma constante real. Qual é a primitiva mais geral dessa função? K vezes x mais c. Muito bem, porque quando eu derivo essa função f, eu obtenho a função f de x igual a k. Beleza? Agora, antes de eu fazer esse próximo, você lembra que você já me falou algumas primitivas, né? Por exemplo, quando a função f de x é igual à função x, f de x igual a x, então a primitiva dela mais geral é quanto? X ao quadrado sobre 2. Muito bem. Você já tem que pensar que você tem que encontrar uma função que quando você derivar, esse 2 vai cancelar com esse denominador. Então vai ficar 2 vezes x sobre 2. Aí eu cancelo 2 com 2 e obtenho a função original. Tá? Se a função f de x fosse igual a x ao quadrado, que como vocês já falaram ali, qual é a primitiva dela? X ao cubo sobre 3, mais a constante. Derivo ela, vai ficar 3 vezes x sobre 3, cancelo 3 com 3. Tá? Se a função for f de x igual a x ao cubo, a primitiva mais geral dela é quem? X à quarta sobre 4, mais a constante. E assim sucessivamente. Observa que, para as funções polinomiais, a primitiva mais geral dela é sempre dada por x elevado ao expoente da função da potência anterior mais 1, dividido
pelo mesmo valor desse expoente. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que se a função, se nós quisermos encontrar a primitiva mais geral da função f de x igual a x elevado a alfa, então a primitiva mais geral dela vai ser quem? Mais 1 sobre alfa mais 1. Tudo bem? Com um pequeno detalhe, esse alfa ele tem que ser diferente de menos 1. Concorda? Por quê? Porque se eu colocar alfa igual a menos 1 aqui, vai zerar no denominador. Tudo bem? Então, essa propriedade aqui, ela é válida para qualquer alfa real, na verdade. Não precisa ser natural apenas. Para qualquer alfa real, ela é válida. Com exceção do alfa igual a menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se eu perguntar para vocês qual é a primitiva ou uma primitiva da função x elevado a 100, é x elevado a 101 dividido por 101. Tá bom? Agora, para o caso particular de que alfa, quando alfa é igual a menos 1, bom, se alfa for igual a menos 1, então a função f é x elevado a menos 1. Tudo bem? Essa daqui, ó, x elevado a menos 1. Só que x elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x. Tudo bem? Bom, 1 sobre x não me é estranha essa função. Eu lembro de uma função que quando eu derivo ela, eu obtenho a função 1 sobre x. Qual é a função? Função log natural de x. Com um pequeno detalhe, tá? É a log natural de x se o x for positivo. Lá, quando a gente estava estudando derivação, que a gente derivou a função log natural de x, a gente nem precisava escrever, porque a gente já sabe que o domínio da função log natural são os reais estritamente positivos. Né? Então, o domínio da função log natural é todos os x reais, tá? Porque x é maior que zero. Agora aqui, eu estou tomando f de x igual a 1 sobre x com x real qualquer. Obviamente, x tem que ser diferente de zero apenas. Mas o x pode ser positivo ou negativo. Então, nesse caso, eu vou dividir em dois casos. A primitiva dessa função vai ser f de x igual a log natural de x se o x for maior que zero. Ou ela vai ser o log natural de menos x se o x for menor que zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Porque olha só, se eu derivar essa função com x maior que zero, se eu derivar essa função log natural de x, eu obtenho 1 sobre x. Ok. E se o x for menor que zero, se eu derivar essa função log natural de menos x, qual é a derivada da log natural de menos x? É 1 sobre menos x. Derivada da log natural de x não é 1 sobre x? Então, derivada da log natural de menos x é 1 sobre menos x. Só que vezes a derivada da função de dentro. Derivada de menos x é menos 1. Então, aqui vai dar 1 sobre x mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Tem até uma forma diferente de escrever isso, né? Você pode escrever isso aqui assim, ó, que a primitiva é a log natural do módulo de x. Tá? Então, a primitiva mais geral da função f de x igual a 1 sobre x é log natural de módulo de x. E aí, aqui eu já estou implicitamente dizendo que é para os dois casos, se x for maior que zero ou se x for menor que zero. Nas tabelas de primitivas, vocês devem encontrar essa forma aqui. Tudo bem? Na verdade, a forma mais
precisa, digamos assim, é escrever assim, ó. Log natural, porque aqui faltou a constante de integração, né? Eu teria que escrever assim, ó, mais uma constante C1, se x for positivo, ou assim, mais uma constante C2, se x for negativo. Por que isso? Porque a gente está tratando de primitivas em um determinado intervalo. E pode ser que essa função esteja em intervalos diferentes. Na verdade, essas primitivas estão em intervalos diferentes, porque eu estou tomando, nesse caso, x maior que zero, e esse daqui x menor que zero. Né? Então, aqui seria uma determinada constante e aqui outra constante. Só que para evitar isso, a gente escreve assim mesmo. Tá bom? Log natural do módulo de x mais uma constante real. Tudo bem? Para a gente não ficar abusando dessas notações aí. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Beleza. E essa outra aqui? Se a função for essa, qual é a primitiva mais geral dela? E elevado a x, mais a constante. Porque quando você deriva a função e elevado a x, você obtém a própria função e elevado a x. Tá bom? Então, a primitiva mais geral da função e elevado a x é a própria função e elevado a x. Próxima. Se a função for essa aqui, cosseno de x, a primitiva mais geral dela é quem? Seno de x mais a constante de integração. Porque quando eu derivo a seno, eu obtenho a cosseno. Tá bom? E essa daqui, vocês já falaram. Primitiva mais geral dela? Menos cosseno de x mais a constante de integração. Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, menos com menos, mais. E aí eu volto para cá, para o seno. Beleza? E essa daqui, f de x, igual a secante ao quadrado de x. Qual é a primitiva mais geral dela? Hã? Tangente de x. Estão afiados. Vocês estudaram primitivas, né? Muito bem. Por quê? Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Belezinha? Se derivar essa, eu obtenho essa. Beleza. E aí a gente vai construindo a nossa tabela de primitivas. Tá? E essa daqui? Uma primitiva da cossecante ao quadrado de x. Que é uma primitiva da cossecante ao quadrado? Menos cotangente. Mais a constante. Tudo bem? Alguma dúvida? Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Belezinha? Então, uma primitiva da cossecante ao quadrado é menos cotangente de x, tá? E essa daqui? Quem é uma primitiva da função secante vezes tangente? Hã? Não tô escutando, estou ouvindo só os burburilhos. Quem é uma primitiva da função secante... Hã? Não. A secante ao quadrado, se você derivar, você não obtém secante vezes tangente.
Qual é a função que quando você deriva, você obtém secante vezes tangente? Secante. É a função secante. É a função secante. A derivada da secante é secante vezes tangente. Tudo bem? Então, uma primitiva da secante vezes tangente é a secante. Ok? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá, beleza. E essa aqui? Quem é uma primitiva dela? Cossecante vezes cotangente. Qual é a função que quando você deriva, você obtém cossecante vezes cotangente? Hã? Cossecante? Na trave. Menos cossecante. Menos cossecante de x. Mais a constante. Então, uma primitiva da cossecante vezes cotangente é menos cossecante de x. Tudo bem? Belezinha? E essa daqui? Qual é a função que quando você deriva, você obtém essa daí? Menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado é elevado a menos meio. Eu acho que não, né? Não vai dar. Primeiro que quando eu subtrair aqui vai... Não. Hiperbólico não. Mas está no rumo. Mais um chute. Eu mostrei qual é a função que quando a gente deriva, a gente obtém essa. Eu mostrei na... Opa, ouvi alguma coisa? Arco cosseno. Muito bem. Arco cosseno de x mais a constante. Tá bom? É arco cosseno. Isso aí a gente viu na aula de derivação inversa, derivada de funções inversas. Tá? A arco cosseno é a inversa da função cosseno. A derivada dela é esse troço aqui. Tá? Menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Então, uma primitiva dessa é a arco cosseno. Tá? E essa daqui? E essa daí? Essa é a arco seno. A primitiva dela é arco seno de x. Tá? É arco seno de x. A derivada da arco seno é essa daqui. Belezinha? E essa daqui? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Hã? Ah, se essa daqui foi arco cosseno e essa arco seno, essa daqui só pode ser quem? Arco tangente, né? Essa daqui é a arco tangente. A derivada da arco tangente é 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Tudo bem? Temos outras importantes, olha só. Se a função for secante de x, quem é uma primitiva dela? Uma primitiva da secante. Não estou falando da derivada da secante. A derivada da secante
é secante vezes tangente. Ok. Mas quem é a função que quando você deriva, você obtém a secante? 1 sobre secante? Não. Secante ao quadrado também não. Essa não dá para saber assim, não. A gente não viu essa, não. Vou te mostrar. É essa daqui, ó. É a log natural da secante mais a tangente. Mais a constante. Quando eu derivo essa função, eu obtenho essa. Quer ver? Olha só. Vamos derivar ela. Qual é a derivada de log natural de alguma coisa? É 1 sobre essa coisa, vezes a derivada dessa coisa, pela regra da cadeia. Tá? Então fica 1 sobre secante vezes mais tangente, vezes a derivada disso aqui. Qual é a derivada da secante? Quem é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Secante vezes tangente. Quem é a derivada da tangente? Derivada da tangente. Secante ao quadrado. Secante ao quadrado. Então aqui é secante ao quadrado. Derivada da constante é 0. Então isso aqui vai ficar... Aqui a secante eu vou pôr em evidência. Então fica secante vezes... Quando eu ponho a secante em evidência, aqui sobra tangente e aqui sobra secante. Sobre secante mais tangente. Então a derivada da função dá secante. Então uma primitiva da secante é log natural da secante de x mais tangente de x. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. F de x igual a cossecante de x. Quem é uma primitiva dela? Agora já deixo a dica lá. Ó. Com aquela lá já fica a dica. Quem que vocês acham? Vai ter um log natural aqui. Já te ajudo. Log natural de quem? Log natural da cossecante mais a cotangente. Só que isso aqui negativo. Menos esse log. Mais a constante. Se você derivar isso aqui, vai dar isso. Derivando isso aqui vai ser menos, derivado do log natural disso, vai dar 1 sobre cossecante mais cotangente. Vezes, quem é a derivada da cossecante? Derivada da cossecante? Derivada da cossecante menos cossecante vezes cotangente. Cuidado, que aqui está menos cossecante, então esse menos vem para cá. Tá? Então é menos cossecante vezes cotangente. Mais derivada da cotangente. Derivada da cotangente. Menos cossecante ao quadrado. Então aqui vai ficar menos cossecante ao quadrado, tá? Então, eu posso pôr esse menos aqui em evidência. Na verdade, eu posso pôr menos cossecante em evidência, tá? Então, menos cossecante em evidência. Então, vai ficar aqui cotangente mais cossecante. Tudo isso dividido por cossecante mais cotangente. E daí a gente... Só que tem esse menos ainda aqui, né? Vou colocar esse menos bem aqui, ó. Menos isso. Então esse aqui cancela com esse, menos com menos mais. Então a derivada dela vai dar
cossecante de x. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. E essa daqui? Tangente de x. E é uma primitiva dela. Uma primitiva da tangente. É log natural do cosseno de x, mais a constante. Por quê, professor? Porque quando eu derivo essa função, quem é derivado log natural do cosseno é 1 sobre cosseno, vezes... Desculpa, aqui tem um menos, na verdade. Tem um menos bem aqui. Tá? Um menos aqui. Então, vezes a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada da constante é 0. Aí esse menos daqui com esse menos daqui dá mais, então vai ficar seno sobre cosseno. E seno sobre cosseno é tangente. Tá bom? Observa que isso aqui a gente pode até reescrever assim, ó. Essa daqui a gente pode até reescrever assim, ó. Preste atenção. Menos log natural do cosseno de x, aqui não tem menos 1, que aparece aqui? Então eu posso pegar esse menos 1 e jogar para cá, pelas propriedades dos logaritmos, certo? Então eu posso reescrever assim, ó. Log natural do cosseno de x elevado a menos 1. Tudo bem? Só que cosseno de x elevado a menos 1 é 1 sobre cosseno de x, sim ou não? E quem é 1 sobre cosseno? Secante. Mais a constante. Então eu posso dizer que a primitiva mais geral da função tangente é log natural da secante de x também. Posso escrever dessa maneira. Belezinha? Então tá. Então eram essas aí que eu queria mostrar para vocês. Essas primitivas, tá? E aí, com essa tabela de primitivas, a gente pode encontrar as primitivas de outras funções. Tá bom? As primitivas de outras funções, tá? Mas para isso vamos usar essa proposição aqui, ó. Que é uma proposição importante. Sejam f e g primitivas das funções f' e g', tá? Respectivamente, e k uma constante real. Então, a primitiva de k vezes a f' é k vezes a f'. De fato, né? Porque se eu derivar k vezes f', a constante sai da derivada, então fica com uma derivada da f. Só que com uma derivada da f, como a f é uma primitiva, então a derivada da f é a f'. Então eu volto para cá. Tá bom? E aí já está mostrado. E além disso, a primitiva de f mais g, f' mais g', é f' mais g'. De fato, né? Porque se eu derivar f' mais g, pelas regras da derivação, isso aqui fica a derivada da f mais a derivada da g. Só que a f e g são primitivas da f' e g'. Então eu volto para f' mais g'. E aí acabou. Tá bom? Então eu posso usar essa proposição aqui para resolver mais primitivas de outras funções, tá? Por exemplo, essa daí. Qual é a primitiva da função 3 vezes o seno de x? Letra A. F de x igual a 3 vezes o seno de x. Uma primitiva dela
é menos 3 vezes cosseno de x. E a primitiva mais geral é mais a constante de integração, né? Por quê? Porque quando eu derivo essa função, vai ficar menos 3 vezes a derivada do cosseno é menos seno. Derivada da constante é zero, então a derivada dessa função aqui é 3 vezes o seno de x. Tá bom? Então a gente vai aumentando o nosso leque de primitivas, tá? Próximo. X à quarta, f de x, igual a x à quarta, menos x ao quadrado sobre 3. E é uma primitiva dela? X à quinta sobre 5, x ao cubo sobre 9, certo ou não? Porque é 1/3 e a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então no denominador eu multiplico 3 vezes 3, 9. Mais a constante. Beleza? De fato, né? Se eu derivar essa função, isso aqui fica 5x à quarta sobre 5, menos 3x ao quadrado sobre 9, mais 0. Então a derivada dela vai dar x à quarta, simplifico, menos x ao quadrado sobre 3. Tá? Que é a função original que nós estávamos trabalhando. Tudo bem? Beleza. Letra C. Z de x igual a x mais 1 sobre x ao cubo. Então, quem é uma primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. Mais, quem é uma primitiva de 1 sobre x ao cubo? Menos 1 sobre 2x ao quadrado, mais a constante. Será? Vamos ver. Vamos derivar ela. Se a gente derivar e voltar para cá, então ela é a primitiva mais geral, tá? Derivada dessa, tudo bem, tá tranquilo. Menos 1 sobre 2. Aqui esse x ao quadrado eu posso reescrever. 1 sobre x ao quadrado eu posso reescrever como x elevado a menos 2. Derivada de x elevado a menos 2 fica menos 2 vezes x elevado a menos 3. Mais a derivada da constante que é 0. Certo? Então, isso aqui vai ser x ao quadrado mais 2 com 2 cancela. Então fica x ao cubo, que eu posso inverter, né? 1 sobre x ao cubo. Pronto. E aí bateu, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tá errado alguma coisa? Não entendi. O que foi? Aqui? Aqui? Sim, mas eu não derivei. Derivada de x elevado a menos 2. Menos 2 cai e diminui uma unidade. Ah, aqui, né? Ah, quando eu derivei, esqueci de tirar o 2, né? Ah, tá. Tava olhando tanto para cá que o problema estava aqui e errei a parte mais fácil. Acontece, né? Aí o cara perde os 10 pontos na prova e... Acontece. Acontece nas melhores famílias, né? Ai, ai. Tá, então a primitiva mais geral dela é essa daqui, né? Belezinha? Tá, vamos ver a próxima. Essa daí. Essa daqui, primeiro, a letra D de dado. 3x à quinta mais 2x menos 5 sobre x ao cubo. E essa daí? Alguma ideia? Olha bem para ela.
Dá para dividir em 3. Eu acho uma excelente ideia. Porque se a gente for achar a primitiva desse troço aí direto, a gente não sai daqui hoje, né? Então, a gente pode usar a nossa esperteza. Antes de eu primitivar a função, vamos quebrar aqui, ó, 3x à quinta sobre x ao cubo, mais 2x sobre x ao cubo, menos 5 sobre x ao cubo. Confere? Então isso aqui é o mesmo que 3x ao quadrado, mais 2 sobre x ao quadrado, menos 5 sobre x ao cubo. Né? Simplifiquei aqui, ó. Simplifiquei aqui, ó. Tá bom? Então, encontrar a primitiva dessa é o mesmo que a gente encontrar a primitiva dessa. Beleza? Então vamos lá. Quem é a primitiva de x de 3x ao quadrado? X ao cubo. Tudo bem? Mais 2 vezes. Aqui novamente, vamos escrever 1 sobre x ao quadrado como x elevado a menos 2. Quem é uma primitiva dela? É uma primitiva de x elevado a menos 2. Se fosse x elevado a 2, qual era a primitiva dela? Não, calma. Se fosse x ao quadrado, seria quem? A primitiva dela. X ao cubo sobre 3, sim ou não? Como é que vocês fazem? Soma uma unidade no expoente e divide por esse expoente, não é assim? Então, qual é uma primitiva de x elevado a menos 2? X elevado a menos 1 sobre menos 1. Soma uma unidade ao expoente e divide por esse expoente. Tudo bem? Então, isso aqui é x elevado a menos 1 sobre menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Menos 5. Aqui é x elevado a 3. Então, aqui vai ficar x elevado a menos 3. Quem é uma primitiva de x elevado a menos 3? X elevado a menos 2 sobre menos 2. Tá vendo como um menos, o cara já se atrapalha tudo. Tava todo mundo felizão falando quais são as primitivas, quais eram as primitivas de x ao quadrado, x ao cubo, x a décima, x a 1000. Aí quando bota um negativo, x a menos 2, já não sei. Não, é que eu ainda não coloquei. Aqui é menos 5 vezes x elevado a menos 2 sobre menos 2. É que ainda eu estava escrevendo, comecei a conversar e acabei não escrevendo. Tá? Aí um negativozinho, aí já se atrapalha todo. Cuidado. Tá bom? Então é só organizar isso aqui agora, né? Isso aqui vai ficar x ao cubo menos 2 sobre x, né? X elevado a menos 1 eu inverto. Mais 5 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Ah, faltou a constante, né? Só colocar a constante que é importante, né? Faltou a constante. Tá? Tá bom. Ah, faltou outra coisa aqui, 2 aqui, né? Agora. Beleza. Tem mais uma aí? Bota aí pra gente. Mais essa aqui. E essa daí? Raiz de x menos 2, raiz cúbica de x sobre x. Não? Sim, sim, sim. F de x igual a raiz quadrada de x menos 2 raiz cúbica de x sobre x. Você vai tentar
encontrar a primitiva direto? Não. O que você vai fazer então? Você vai dividir aqui, né? Raiz de x sobre x, menos 2 raiz cúbica de x sobre x. Beleza? Mas ainda não está muito legal, né? Ainda não está muito legal. Então, o que a gente pode fazer ainda aí? Eu posso reescrever a raiz quadrada de x como x elevado a meio sobre x. Tudo bem? E a raiz cúbica de x eu posso reescrever como x elevado a 1/3 sobre x. Belezinha? Então, isso aqui a gente pode reescrever como x elevado a menos meio. Concorda? Porque meio menos 1 dá menos meio. Menos 2 vezes x elevado a menos 2/3. Porque 1/3 menos 1 é menos 2/3. Então, encontrar a primitiva dessa é equivalente a encontrar a primitiva dessa. Vamos encontrar a primitiva dessa daqui. E essa é fácil, né? Qual é uma primitiva de x elevado a menos meio? X elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Faz assim, ó, que tu não erra. Nessa regra, quando x é elevado a alfa, é x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Então, x elevado a menos meio, primitiva dela, é x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Menos 2 vezes primitiva de x elevado a menos 2/3. É x elevado a menos 2/3 mais 1 sobre menos 2/3 mais 1. Belezinha? Então, isso aqui vai ficar x elevado a menos meio mais 1 é meio. Menos meio mais 1 é meio. Menos 2 vezes x elevado a menos 2/3 mais 1 é 1/3. Menos 2/3 mais 1 é 1/3. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar... Conserva de cima e inverte de baixo. Vai ficar 2. X elevado a meio é raiz quadrada de x. Menos. Aqui inverte também. Vai ficar 3 vezes menos 2 dá menos 6. X elevado a 1/3 é raiz cúbica de x. Então, essa daí, mais a constante, né? Essa daqui é a primitiva mais geral daquela função. Belezinha? Tranquilo, gente? Sim ou não? Beleza. Agora, olha esse exemplo. Determine a expressão da função f da função y igual a y de t que satisfaz as seguintes condições. dy dt, ou seja, a derivada da função y em relação a t, é igual a 3t menos 5. E além disso, o valor de y em 0 é igual a 2. Como é que a gente pode conseguir fazer esse problema? Isso aqui que ele está me dando é a derivada da função y. Então, o que a função y é em relação a essa função? Ela é a primitiva. Isso aqui está dizendo que quando eu derivo a função y, eu obtenho essa função. Então, a função y é uma primitiva dessa função. Ok? Então, dy dt é igual a 3t menos 5 e y aplicado em 0 é igual a 2. Tá? Então, como eu falei para vocês, esse dy dt está indicando que a derivada da função y igual a y de t é isso aqui. Então, a função y de t, ela é uma primitiva dessa função. Tá bom? Temos
que y é uma primitiva de dy dt igual a 3t menos 5. Tá? Daí nós temos o seguinte. Então, se y é uma primitiva dessa função, então quem que é a y de t? 3t ao quadrado sobre 2 menos 5t mais c. Muito bem. Belezinha? Só que ele quer que a gente encontre a expressão y igual a y de t. A função y de t. Até aqui, nós encontramos a função y de t, de fato? Nós encontramos várias possibilidades, digamos assim, né, para a função y. Tá? Só que ele amarrou uma determinada condição, determinado valor. Tá? Ele diz que o y no ponto 0 é igual a 2. Então, como y de 0 é igual a 2, então ele não deixou livre, ele amarrou a nossa função. Então, se eu pegar o 0 e jogar aqui, o resultado tem que dar 2. Então, o y de 0, que é igual a 2, é igual a 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 5 vezes 0 mais a constante. Certo? Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então, a constante é igual a 2. Então, a constante é igual a 2. Então, logo, a função y de t que ele pediu, ela é dada por 3t ao quadrado sobre 2, menos 5t mais 2. Então, só essa função satisfaz essas condições. Belezinha? Esse tipo de problema é chamado de problema do valor inicial. Isso aí vocês vão trabalhar com problemas como esse, quando vocês forem... Se você for primitivar essa de novo, isso aí ficaria c vezes t, mais uma outra constante. Tá? Primitiva é essa, a primitiva de c, que é a constante, é c vezes t, mais uma outra constante d de dado. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então vocês vão estudar isso aí quando vocês forem estudar equações diferenciais, essas coisas, tá? Mas tudo bem. Olha só esse outro. Determine a função posição x igual a x de t de uma partícula cuja velocidade é dada por v de t igual a 4t menos 7. E além disso, o x de 1, ou seja, a posição da partícula no instante 1, é igual a 1. Tá? A ideia é basicamente a mesma da anterior. Tudo bem? Ele está dizendo, só que aí a gente tem que levar para o contexto de que nós estamos trabalhando com a posição e a velocidade de uma partícula. A gente sabe que a velocidade, ela é o quê? Ela é a derivada da posição. Ou seja, para o nosso contexto de primitiva, a posição é o quê? É a primitiva da derivada. Tá claro? Então, a posição é a primitiva da derivada. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. X igual a x de t, que a gente quer encontrar, que é a posição, a função posição da partícula, onde v de t é igual a 4t menos 7 e x de 1 é igual a 1. Tá? Então, a gente sabe que a velocidade ela é a derivada da função posição. Tudo bem? Isso significa que a função posição ela é a primitiva da velocidade. Beleza? Por enquanto está bem tranquilo, sim ou não? A aula de hoje está bem light. A prova 9 podia ser só sobre primitivas, sim ou não? Não. Aí não fica bacana. Então, olha só. Então, a função posição é a primitiva da velocidade. Quem é a primitiva de 4t? 2t ao quadrado.
Primitivo de menos 7. Menos 7t, mais a constante. Tá bom? Só que novamente ele amarrou aqui, ó. A posição no ponto 1 é igual a 1. Então, a gente vai substituir aqui, ó. X de 1 é igual a 1. Só que quem é o x de 1? É quando eu pego 1 e substituo aqui. Então fica 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais a constante. Tá? Então, 1 vai ser igual 2 vezes 1 ao quadrado dá 1, menos 7 vezes 1 dá menos 7, 2 menos 7 dá menos 5, mais a constante. Então, 1 mais 5 é igual a constante e, portanto, a constante é igual a 6. Então, a função posição, ela será dada por quem? 2t ao quadrado, menos 7t, mais a constante que é 6. Tudo bem? Então, essa é a função que resolve aquele problema ali. Belezinha? E essa daqui? Determine a função posição de uma partícula que possui a aceleração dada por a de t igual a 7t mais 2. E o v0, ou seja, a velocidade no instante 0 é igual a 2. E x de 0, ou seja, a posição no instante 0 é igual a 1. Tá bom? Eu quero a função posição. Quero a função posição, que satisfaz o seguinte dado. A aceleração é igual a 7t mais 2. A velocidade no instante 0 é igual a 2. E a posição no instante 0 é igual a 1. Tá bom? Então fica assim, ó. Bom, a gente sabe que a velocidade ela é a derivada da posição. Certo ou não? Significa que a posição é uma primitiva da velocidade. E a gente também sabe que a aceleração ela é o que da velocidade? Ela é a derivada. Ou seja, a velocidade ela é uma primitiva da aceleração. Então, eu estou te dando a aceleração e estou te pedindo a posição. A partir da aceleração, você encontra quem? Se você tem a aceleração, você consegue encontrar quem? A velocidade, porque a velocidade é a primitiva dela. Aí, uma vez encontrada a velocidade, você consegue encontrar a posição. Por quê? Porque a posição é uma primitiva da velocidade. Belezinha? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, a velocidade, ela é a primitiva da aceleração. Primitiva de 7t. Sobre 2, certo? Mais primitiva de 2, 2t. Mais a constante. Mais a constante. Tudo bem? Só que, como a velocidade no instante 0 é igual a 2, então essa constante vai ser 2. Né? Porque quando eu jogo aqui, ó, quem é a v de 0? Vai ser 7 vezes 0 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 0, mais a constante. Isso aqui tem que ser igual a 2. V de 0 tem que ser igual a 2. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então a constante é 2. Tudo bem? Então daí, a velocidade, ela é 7t ao quadrado sobre 2, mais 2t, mais a constante que eu já encontrei. A constante é 2. Tudo bem até aí?
Então eu já encontrei a função velocidade, mas eu não quero a função velocidade, eu quero a função posição. Bom, mas se eu tenho a função velocidade, eu encontro a primitiva dela. A primitiva da velocidade é a posição. Ok? Assim, a posição, ela é a primitiva dessa função. Quem é a primitiva de, vou colocar 7 sobre 2 aqui, primitiva de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3, mais primitiva de 2t, t ao quadrado, mais primitiva de 2, 2t, mais uma outra constante aqui, uma constante d. Tá bom? Só que como a posição no instante 0 é igual a 1, temos o seguinte. No 0, quem é a posição no instante 0? É 7 sobre 2, vezes 0 ao cubo sobre 3, mais 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais d, isso aqui tem que ser igual a 1. Tá? Então isso aqui dá 0, 0, 0, então a constante é igual a 1. Se a constante é igual a 1, logo a posição ela vai ser dada por 7 sextos de t ao cubo, mais t ao quadrado, mais 2t, mais a constante d que a gente acabou de achar, que é igual a 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Lá da física, quando você tem... se eu tomar lá a aceleração constante, ou seja, a de t igual a um azinho. Então a velocidade ela é a primitiva da aceleração, né? Então vai ficar AT, primitiva de A é constante, AT mais uma constante C. Tudo bem? Se eu disser que a velocidade no instante 0 é V0, então isso aqui fica assim, ó, V de t igual a AT mais V0. Tudo bem? E daí, a primitiva da velocidade é a posição. Então, a posição vai ser primitiva de AT, é AT ao quadrado sobre 2. Mais primitiva de V0 é V0t, mais uma constante. Né? Então, essa posição vai ser AT ao quadrado sobre 2, mais esse V0t. Se eu disser que esse S0 numa posição é a posição inicial, então isso aqui é o S0. Tudo bem? E aí nós temos mais ou menos essa ideia que nós trabalhamos aqui, tá? Deixa eu fazer aqui. F de x, essa daqui, eram dois tipos, né? Não dá para fazer tudo. Vou fazer esse daqui. Alguém tinha esse tipo? Né? Era mais 2, não era? Menos 3x mais 2, né? O outro tipo era esse aqui. F de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4. Né? Então, vou fazer esse aqui, tá? A letra A, ele queria o quê? Domínio. Domínio dela, reais. Meio ponto já aí, né? As interseções. F de 0 é 2. Tudo bem? Aí tinha que encontrar f de x igual a 0. Ou seja, x ao cubo menos 3x mais 2 igual a 0. As raízes dessa equação aqui. Bom, professor, aí é uma raiz cúbica, uma equação cúbica.
Não sei encontrar raízes. Tá, mas tu pode dar um chute aí. Olha para ela e diz aí quem é um cara que tu jogando aí vai ser raiz. 1, né? 1 menos 3 dá menos 2 mais 2 dá 0. Tá bom? Então x igual a 1 é raiz. X igual a 1 raiz. Tá? Ah, aqui você já tinha 1 ponto. Aí se completasse aqui já tinha 2 pontos, né? E quais as outras raízes? Aí tu pega e divide x ao cubo menos 3x mais 2 dividido por x menos 1. Ou faz por Brillo-Ruffini, né? Mas assim tá tranquilo. X ao quadrado, x ao cubo menos x ao quadrado. Cancela, cancela. Então aqui fica x ao quadrado menos 3x. Certo? Aqui fica x. Então fica x ao quadrado menos x. Subtraindo, que fica menos 2x. Aí abaixo mais 2. E aqui fica menos 2. Tá? Então aqui fica menos 2x mais 2. Subtraindo, dá 0. Então, isso aqui, eu posso reescrever assim, ó. Eu posso reescrever que x ao cubo menos 3x mais 2 é igual a x menos 1 vezes esse fator, x ao quadrado mais x menos 2. Então é só encontrar as raízes desse aqui agora. Vocês lembram quais são as raízes desse? Dois e menos 1? A soma tem que dar menos 1. Produto tem que dar menos 2. Soma menos 1, produto menos 2. Soma menos 1, produto menos 2. Menos soma, dois números cuja soma é menos 1 e o produto tem que ser menos 2. Não é menos 2 e 1, gente? E por que vocês estão com medo de falar? Então as raízes aqui são x igual a menos 2 e x igual a 1. Observa que o x igual a 1 já era uma raiz, então ele é um polinômio de multiplicidade, raiz de multiplicidade 2, tá? Então tá aqui. Pronto, já tinha 2 pontos na prova, tá? Aí tinha que encontrar agora a derivada para achar os intervalos de crescimento e decrescimento. Então f' é 3x ao quadrado menos 3, tá bom? Igualando a 0, você vai encontrar que as raízes aqui, ou melhor, os pontos críticos, são mais ou menos 1. Então, estudando o sinal dela, menos 1, 1, com cavidade para cima. Então, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, aqui menos 1, 1. Aqui ela é crescente, decrescente, aqui crescente. Ponto de máximo, ponto de mínimo. 2 pontos aí. Tá? Aí na outra, com cavidade e pontos de inflexão. Então deriva de novo. 6x igual a 0. A raiz aqui é x igual a 0. Estuda o sinal da segunda derivada. É uma reta crescente. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então aqui com cavidade para baixo, aqui com cavidade para cima. Ponto de inflexão. Mais 2 pontos. Né? Aí o outro era assíntotas. Assíntotas. Como o domínio de f são os reais, então não existe assíntota vertical. Um ponto. Limite de x ao cubo menos 3x mais 2, quando x tende a mais ou menos infinito. Isso aqui é o mesmo que limite quando x tende a mais ou menos infinito. De x ao cubo vezes 1 menos 3 sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao cubo. Isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Então, quando x vai para mais infinito, ela vai para mais. O x ao cubo vai para mais infinito.
Quando x tende a menos infinito, x ao cubo vai para menos infinito. Mais um ponto. Já tinha 8. Aí agora é só esboçar o gráfico e tirar o 10. Né? Esboço do gráfico. Marca logo as raízes. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Aí tinha que encontrar as imagens, né? Mas no caso, como são raízes, vai passar aqui, ó. Tinha que encontrar as imagens dos pontos críticos do ponto de inflexão, tá? O ponto de inflexão é o 0. O f de 0 dá 2. Então passa bem aqui, ó. 2. Tá bom? Menos 1 e 1 são pontos críticos. Esse é de máximo. F de 1 dá quanto? Dá 1. Opa, f de menos 1. F de menos 1 dá menos 1 mais 3 mais 2, dá 4. Então passa bem aqui assim. Bora colocar esse 2 mais aqui para baixo. 2 aqui. F de 1 é 4. 4. E f de 1, como 1 é raiz, é 0. Então ela faz isso aqui, ó. Tá? Aqui com cavidade para baixo, até aqui. Aqui ela muda com cavidade. E aqui para cima. Aqui vai para mais infinito, aqui vai para menos infinito. Pronto. Esse é o gráfico. Tudo bem? O outro tipo era análogo, tá? Mais ou menos a mesma coisa. Tá bom? Conseguiram? Fizeram na prova? Espero que sim, tá, gente? Espero que sim. Gente, até a próxima. Quarta-feira a gente começa a falar de integral de Riemann, tá? Forte abraço.